Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou começar uma minissérie sobre RabbitMQ com Spring Boot. A ideia não é só mostrar código pronto, mas sim entender como o RabbitMQ funciona. Eu mesmo estou aprendendo e organizando esse conhecimento. Então a gente vai configurar tudo do zero, entender muito bem os conceitos, subir o RabbitMQ com Docker e já mexer no seu painel para ver as coisas acontecendo. Se você já ouviu falar de fila, exchange, ACK, ACK e sempre achou confuso, essa série é para você. Nesse primeiro vídeo, o foco vai ser a fundação, conceitos e o setup. Código em Spring Boot vai ser no próximo vídeo. Antes de falar sobre o RabbitMQ, deixa eu responder uma pergunta bem importante. Por que eu usaria isso ao invés de fazer uma chamada normal via REST? Em sistemas simples, o REST resolve muita coisa. O problema começa quando você precisa de processamento demorado, desacoplamento entre sistemas, ou quando uma falha não pode derrubar todo o sistema. Um exemplo clássico, você cria um pedido e depois disso você precisa enviar um e-mail, processar o pagamento e gerar o relatório. Se tudo isso for síncrono, qualquer erro vira um problema para o usuário. Com o Rabbit, você envia uma mensagem e outro sistema processa isso depois, no tempo dele. Agora, vamos aos conceitos, porque a maioria das confusões com RabbitMQ nasce aqui. Vou explicar de forma simples, sem definições de livro. Agora eu vou mostrar para vocês um diagrama que eu construí para ajudar no entendimento dos conceitos. Se você entender esse diagrama, o código depois vai ficar bem óbvio. Tudo começa aqui. O producer é quem produz a mensagem, normalmente é uma API, um sistema ou qualquer coisa que precisa avisar que alguma coisa aconteceu. Do outro lado, existe o consumer. Ele é quem recebe essa mensagem e faz alguma coisa com ela. A maioria das pessoas imagina que a mensagem sai daqui e vem parar aqui, automaticamente, mas isso não é verdade. Entre o producer e o consumer ainda existe uma queue, ou uma fila. Essa fila é onde vai ficar armazenada todas as mensagens que o producer estiver enviando. Ela não processa nada, ela só guarda as informações. Então parece lógico pensar que o producer ele envia direto para a fila, mas ainda não é assim que funciona. Ele envia para uma exchange. A exchange ela é responsável por decidir para onde essa mensagem que o producer enviou vai. Ela não armazena mensagens, ela simplesmente roteia elas. E essa ligação entre a exchange e a fila é chamada de binding. O bind é a regra que conecta a exchange na fila. E junto com a mensagem que o producer for enviar, vai vir a routing key. Ela funciona como se fosse um rótulo da mensagem. Pensa assim, a exchange é o porteiro, a routing key é o nome que você fala para esse porteiro e o bind é a regra que diz o seguinte: se você falar esse nome, eu vou encaminhar para a fila desse nome. E o fluxo do RabbitMQ sempre vai ser esse. O producer vai produzir uma mensagem que tem uma routing key. Essa mensagem vai chegar na exchange, ela vai validar as regras e vai fazer o roteamento para a fila que corresponde àquela routing key. Aí sim o consumer vai poder pegar essa informação da fila e tratar ela. E se você entendeu esse conceito, você já entendeu quase metade do que o RabbitMQ é. E para ficar ainda mais fácil de entender o comportamento do RabbitMQ, eu encontrei esse site chamado tryrabbitmq.com. Ele é excelente para entender visualmente como o RabbitMQ funciona. Ele não substitui o ambiente real, mas para aprendizado, principalmente no início, ele é sensacional. Aqui nós podemos simular aquele fluxo que eu acabei de demonstrar no diagrama e também ver os outros tipos de exchange que eu não comentei. Aqui eu posso criar um producer, eu vou usar a mesma definição que eu usei lá no diagrama. Esse aqui vai ser o P de producer, uma exchange, vamos chamar de X, do tipo direct. A exchange também tem outros tipos, o fanout e o topic, que eu já vou demonstrar para vocês nessa simulação qual é a diferença entre eles. Vou precisar também ter duas filas, a Q1 e a Q2. E para consumir essas mensagens, vamos precisar de dois consumers, o consumer A e o consumer B.
Para vocês fazerem a ligação entre eles, é só selecionar e apertar a tecla Alt, arrastar para o destino. Então, por exemplo, do Producer para Exchange, nós criamos essa ligação. Da Exchange para Queue, nós vamos criar o Bind. E do Consumer para Queue, nós vamos fazer também uma ligação entre eles. Agora, para simular no que nós podemos fazer, eu vou clicar aqui no Producer e vou clicar para enviar uma mensagem de teste. No momento ele vai funcionar porque na Exchange não configuramos nenhuma regra, não tem routing key e também não tem uma binding key configurada. Se eu vier aqui no Producer agora e definir esse routing key como order rated e enviar essa mensagem, podemos ver que agora ele não vai enviar para ninguém, porque a Exchange não sabe qual que é o binding que está relacionado a essa routing key. Então, se eu vier aqui nessa rota de cima e definir que essa binding key vai ser o order created, agora sim, se eu voltar aqui no Producer e enviar essa mensagem, ele ainda não vai enviar a mensagem porque eu escrevi o binding errado. Então, vocês precisam vir aqui e confirmar que realmente essa bind corresponde àquela routing key. Agora sim, se eu voltar aqui no Producer e enviar uma nova mensagem, essa mensagem vai ser direcionada para a fila 1, porque a Exchange ela entendeu que aquela routing key está vinculada à regra dessa binding key. Se eu vier aqui na binding key de baixo e colocar o order updated, e quiser enviar as mensagens agora para essa fila Q2, eu vou precisar alterar essa routing key para order updated. Agora sim, se eu enviar a mensagem, essa mensagem vai somente para Q2, a Q1 vai ficar inacessível. E aí que entra agora os outros tipos de Exchange. Por exemplo, se eu quisesse enviar uma mensagem para todas essas filas, no caso, tanto para Q1 quanto para Q2, eu posso simplesmente alterar esse tipo da Exchange de Direct para Fanout. O Fanout, basicamente, ele vai fazer com que as regras da Exchange sejam ignoradas. Então, quando o Producer enviar uma mensagem, ela vai encaminhar essa mensagem para todas as filas que estiverem conectadas nessa Exchange. Então, por exemplo, se eu vier aqui no Producer e clicar em Send, mesmo com essa routing key, ele vai enviar essa mensagem para as duas filas e os dois consumers vão receber essa mensagem e processá-las. Já em relação à Exchange do tipo Topic, permite que você faça algumas definições bem interessantes. Por exemplo, eu vou alterar esse Producer para ser Order, um Producer de Order, e vamos ter mais um Producer que vai ser de usuário. Esse usuário também vai estar conectado nessa Exchange. E agora, se eu criar uma mensagem João com a routing key user created e enviar essa mensagem, ela não vai para lugar nenhum, porque eu só tenho as binding key order created e order updated. E se eu for no order e enviar uma mensagem, ele vai para a fila correta. Mas o que nós precisamos agora é sempre que algum produtor enviar qualquer coisa que seja created, que vá para a fila de created. E qualquer coisa que for de updated, vá para a fila Q2. Para isso, então, podemos usar algumas regrinhas. Por exemplo, eu quero que essa binding key seja qualquer coisa ponto created venha para essa fila e qualquer coisa ponto updated venha para essa fila. Agora, se eu vir aqui no order e enviar essa mesma mensagem, ele vai continuar indo para o created. E se eu for no user e enviar agora o user.created, ele também vai para essa fila de created. E dessa forma, as nossas binding key podem ter suas próprias regras, o que nos dá um pouco mais de flexibilidade para tratar para qual fila desejamos enviar uma mensagem. E esses são os 3 tipos de Exchange que você pode utilizar no RabbitMQ. Espero que essa simulação, junto com o diagrama, tenha feito com que você entenda um pouco melhor o funcionamento e o comportamento do RabbitMQ. Agora, chega de teoria e vamos subir isso na prática. Eu vou utilizar o Docker porque é rápido e é o que a maioria das pessoas utilizam no dia a dia. Aqui eu tenho um Docker Compose bem simples. Estou utilizando a imagem do RabbitMQ com a opção Management para que possamos acessar sua interface. A porta 5672 é a porta utilizada pelas aplicações e a porta 15672 é a porta do painel web.
Aqui eu estou usando volumes para não perder as filas caso o container caia, seja reiniciado ou aconteça qualquer problema. E para subir ele é bem simples, basta digitar docker compose up-d. Assim que subir, podemos acessar a porta 15672. O usuário padrão vai ser guest, mas como ali no Docker Compose eu configurei um usuário admin com a senha admin123, eu vou utilizar ela para acessar. Esse painel é extremamente importante, especialmente se você está começando a aprender. Aqui você consegue ver as filas, as exchanges, as mensagens e o status de consumo. Por padrão, como vocês podem ver, já vem algumas exchanges configuradas. Por exemplo, aqui já temos a Direct, a Fanout, Headers, tem a Topic que nós testamos e nós podemos criar também tudo manualmente. Por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar uma nova exchange. Eu vou chamar com o mesmo nome que utilizamos lá no exemplo e no diagrama, vai ser EX, vai ser do tipo Direct mesmo, e ela já está aparecendo aqui. Agora eu posso vir aqui na parte de filas, criar uma nova fila. Vamos chamar por enquanto de Q1 mesmo. E aqui nós podemos ver que essa fila já está rodando. Ela não tem nenhuma mensagem armazenada, não tem nada pendente. Se clicarmos agora na fila Q1, nós podemos visualizar se essa fila ela está recebendo mensagens ou se ela tem mensagens presas sem nenhum consumidor para lidar com elas. Por exemplo, aqui embaixo, em Consumers, podemos ver que no momento não tem nenhum consumidor linkado nela. Ela tem um binding key que é o binding key padrão, mas nós podemos criar um manualmente, como fizemos lá no nosso exemplo. Por exemplo, podemos chamar essa routing key de order created. E a exchange vai ser o EX. Agora nós temos o bind dessa fila com aquela exchange. Então, por exemplo, agora se eu vir aqui na parte de publicar uma mensagem e colocar um payload teste e publicar essa mensagem, nós podemos voltar aqui na parte de cima e verificar que agora temos uma mensagem na fila. Ela está como read, então ela está esperando que algum consumer capture essa mensagem para processar. Mas como não temos nenhum consumer linkado a essa fila, essa mensagem vai ficar aqui armazenada para sempre. E para simular o consumer, nós também podemos fazer por aqui. Nós podemos vir aqui na parte de Get Messages e clicar em Get. Então aqui podemos ver que eu recebi a mensagem teste e que a routing key veio como Q1, porque não foi definido nenhuma routing key na hora de publicar a mensagem. E se nós observarmos aqui em cima, essa mensagem ela voltou para a fila, porque aqui no Get Message, no ACK Mode, ele está com a opção não ACK Message Requeue True. E o que isso quer dizer é que o consumer não conseguiu processar a mensagem, mas quer que a mensagem seja enviada novamente para a fila. Para que a mensagem seja removida da fila, teríamos que enviar esse automatic ACK. Agora sim, se eu fizer um get message, podemos observar que essa mensagem ela vai sair da fila. Um outro exemplo, eu vou publicar novamente a mensagem, ela vai voltar para read, e um outro comportamento que também acontece é que, por exemplo, nesse cenário não estamos utilizando um consumer, mas num cenário real, quando o consumer receber essa mensagem que está read, essa mensagem vai passar para unacked. E o que isso quer dizer é que o consumer ele recebeu essa mensagem, mas ainda não confirmou com ACK ou não ACK essa mensagem. Assim que o back-end então responder com ACK, essa mensagem ela vai ser removida da fila. Se o consumer responder com não ACK e requeue true, essa mensagem ela vai voltar para read. E se ele responder com não ACK e requeue false, então essa mensagem ela vai ser descartada. E nos casos que o Rabbit recebe o não ACK com requeue true, em alguns cenários isso pode acabar gerando um loop infinito, porque o consumer vai ficar recebendo essa mensagem, ele vai responder como não ACK e essa mensagem vai voltar para a fila. Então isso tem que ser analisado com cuidado. Nesse primeiro vídeo a gente entendeu os conceitos principais, subiu o RabbitMQ do zero com o Docker, conheceu o painel, já mexeu com a fila e construiu um diagrama para facilitar o entendimento do comportamento do Rabbit. No próximo vídeo, a gente vai criar um producer com Spring Boot, enviar uma mensagem via API REST e ver tudo isso acontecendo automaticamente.
E se você curtiu a ideia do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vão entrar na parte prática e mais interessante. O link da playlist e do repositório estão na descrição.